E vem conferir a crítica do anime Meshuggah. E eu consegui assistir o anime Meshuggah, Mechanical Arms. Anime esse lançado na temporada de outubro e que me chamou muito a atenção quando eu vi quais animes iriam lançar na temporada de outubro. Ele chamou minha atenção não pela história ou pelo passado das pessoas que estavam envolvidas no anime. O que chamou minha atenção foi o seu trailer. O trailer era tão bonito visualmente que eu falei, eu preciso assistir isso. Parecia uma animação fluida, bem feita. E óbvio, isso pode ser um caça-níquel, né? Isso pode ser uma isca, na verdade. Que você cai achando que vai ser fantástico e quando vai ver, na verdade, é bem ruim. Isso na parte que ele promete, ele consegue entregar muito bem. A parte técnica desse anime é simplesmente fantástica. Do primeiro ao último episódio. Isso aconteceu porque se você procurar sobre bastidores, você vai ver que essa produção estava muito antecipada. Então, o motivo da animação ser muito boa, o motivo da qualidade ser alta e ela pouco cair ao longo dos episódios, é porque eles estavam muito adiantados na produção do anime para mostrar a importância de um tempo de produção. A animação realmente é muito boa. O primeiro episódio ele é muito impactante, porque desde a primeira cena você já fica impactado com aquela excelente animação que você vê em tela. Você fica de boca aberta, você fica impressionado, realmente é fluida, é bem feita, ela tem um movimento de câmera em relação à direção, que você vê que dá um sentimento diferente em questão a como a luta acaba fluindo. Tudo isso funciona muito bem. E é inegável, ao longo dos episódios, a animação só melhora. Não é uma isca de primeiro episódio que você vê muito bom e depois cai a qualidade. Não, cada luta que passa, cada luta que acontece, você fica impressionado. Esse é aquele anime que se você estiver assistindo alguma plataforma que passa vídeos curtos, você pode assistir trechos desse anime e com certeza você vai querer assistir, porque ele é muito bom. E não só nesses momentos normais você vê que funciona muito bem. Então a animação em relação à fluidez, ela é muito, muito boa. Outra coisa que é interessante é o visual desse anime. Ele passa realmente uma impressão de um visual de anime, como, por exemplo, Kill la Kill. Quando eu assisti esse anime, lembrei muito por causa das mecânicas, dos personagens, me lembrou um pouco o visual de Kill la Kill em questão de traço de animação. Isso também me colocou numa zona segura de algo que eu gosto bastante. Então os traços também são interessantes, porque é o que eu sempre falo, algo que é marcante em um personagem de animação, não é assim, ou qualquer personagem de série, live action, não é simplesmente a parte visual, não é simplesmente ele tem uma personalidade legal, é o visual também. O visual ele é tão impactante que o personagem te marca, você lembra dele anos e tempos depois, mesmo sem saber o nome. Eu acho que isso tem um pouco essa característica, porque visualmente o anime também é muito interessante. Também realmente acaba chamando sua atenção, porque você quer saber mais daqueles personagens, porque visualmente eles são interessantes. Gosto muito da estética dessas armas mecânicas, que também vem do espaço, também cria um mistério ali em relação a elas, chama atenção, você quer ver a próxima. Então em questão de parte técnica, esse anime vai muito bem. Direção, animação e visual de personagem. Também vai só que também tem que fazer uma coisa de parte técnica que eu não gosto muito, que é na parte da trilha sonora. Não acho uma trilha sonora marcante nem a abertura, nem o encerramento, e nem a trilha do anime. Acho ela genérica. Eu acho que essa é a frase que define esse anime. Porque eu tô muito elogiando a animação, a parte técnica, mas um anime é mais do que isso. Para um anime funcionar, a parte técnica, ela pode até não ser a melhor coisa, mas você precisa de uma história muito boa e de personagens bons. Se personagens forem bons e a história for boa, a animação, mesmo que ela seja incrível, você vai gostar muito do anime. Se os personagens não funcionarem e também a história não funcionar, o anime vai cair de qualidade. E pra mim, tirando a parte técnica, o anime fica em todo o resto, história e personagem, entre genérico e ruim. Genérico e ruim em quase tudo que eles fazem. Começando com os personagens. Pra mim, os personagens visualmente são muito interessantes. Quando começam a explorar eles, tem uma arco envolvendo uma irmã que até parece ser interessante, mas não é bem desenvolvido, não é bem trabalhado. Não só a parte do arco das irmãs, como todo o arco dessa obra. Ele é uma história previsível em tudo que ela faz, não tem nenhuma surpresa em nada. Tem uma virada final que ela é óbvia, tem uma virada de outro personagem que é óbvia. Como alguém vai virar amigo de alguém, mesmo sendo um inimigo que vira amigo, é óbvio. Realmente você vê que ele é o mais genérico possível em tudo que ele faz nessa história. Em relação a arco, em relação a personagem, em relação à virada. E, além de ser genérico e algumas partes bem clichê,
você ainda tem um outro fator que é, nem tudo desses clichês são bem desenvolvidos, são bem trabalhados ao longo da obra. Teve vários momentos que eu assisti e pensei, isso não tá bem feito. Tem alguns arcos, como eu falei, que desde o começo é óbvio que vai acontecer, você sabe para qual caminho ele vai, e você pensa, tá, já que eu sei que vai, vamos ver como é que eles vão desenvolver. E você vê que eles não conseguem trabalhar muito bem nenhuma parte. Você vê também que o roteiro ele é tão simples, é tão básico, ele usa tantos recursos de roteiro para ajudar, porque o roteirista não é tão bom, que você vê que ele cria alguns problemas narrativos que acabam virando até furo de roteiro em certo ponto. Não viram um furo de roteiro exatamente, mas quando você vê, tiram situações que acabam incomodando, porque tudo parece plausível, tudo parece viável e não é tudo que deveria ser assim. Sem contar que essa temporada conta muitas coisas que parece que conta muita coisa na mesma temporada. Por causa disso, muita coisa acaba também não sendo muito bem explorada. Alguns arcos, para eles serem melhor explorados, o que deveria acontecer? Eles deveriam trabalhar esse arco ao longo da temporada como um todo. Mas não, quer trabalhar em 6 episódios. Então tudo acaba sendo corrido. Então a história não é boa, não é bem desenvolvida, de alguns pontos que são ruins. Como eu falei, ela é mais genérica do que realmente ruim, mas realmente acaba incomodando. Tanto que em vários pontos eu estava até desinteressado na história, mas isso poderia mudar se os personagens fossem bons, algo que não é. Quando você vê o anime, você vê que os personagens são também como a história. Alguns são genéricos, outros são esquecíveis e outros são ruins. Tem nenhum que é completamente marcante, eles são marcantes visualmente. Mas na parte realmente dos personagens, do desenvolvimento deles, se junta com o problema narrativo da história. Nem todos têm um espaço suficiente para você gostar, a maioria é clichê e genérico, então você acaba não criando uma ligação com eles. Então como é a história, uma parte ruim e outra genérica, e com personagens que não funcionam tão bem, não são tão bem desenvolvidos, trabalhados, interessantes e cativantes, o que acaba acontecendo? A animação acaba ficando em segundo plano. Porque é verdade, é legal ver uma ótima animação, ela vai te empolgar, mas se você não se importa com os personagens, se você não se importa com a história, pode ser a melhor animação do mundo. Você vai olhar e não vai sentir nada. Se um personagem morre, se um personagem nasce, se um personagem ganha poderes ou perde poderes, pra você nada importa. E em 12 episódios, quando chega a um certo ponto, sexto, você já cansou de ver só uma boa animação. Você quer um algo a mais. E não tendo esse algo a mais, vira um anime fraco, que tecnicamente é muito acima da média da maioria dos animes que saiu no ano, mas que de resto acaba decepcionando muito. Concluindo, Mashup Mechanical Arms é um anime que tecnicamente é excelente, mas tecnicamente não é tudo o suficiente para um anime ser bom. Precisa de personagens e história cativante. Na verdade, isso precisa estar na frente da animação. Isso esse anime não tem. Não tem uma história que é tão boa e não tem personagens tão cativantes. Com uma animação excelente, ela vai até perder um pouco do interesse ao longo dos 12 episódios. É um anime que tem um potencial, que se melhorar o roteirista na segunda temporada, ele pode melhorar muito, mas aqui realmente não funcionou. E por isso que eu fecho Mashup Mechanical Arms com uma nota 4 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Mashup Mechanical Arms? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.